Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do terceiro trimestre de 2025 da Rumo. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, reforço que as declarações prospectivas se baseiam nas expectativas e premissas da administração da Rumo e nas informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e dependem de circunstâncias incertas. Recomendamos a todos que leiam o disclaimer disponível na segunda página da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Saraiva, gerente executivo de Relações com Investidores da Rumo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir. Bom dia e obrigado por participar da teleconferência de resultados da Rumo, referente ao terceiro trimestre de 2025. Vamos começar pelos destaques na página 3 da apresentação. Alcançamos um novo recorde de volume transportado, 23,4 bilhões de TKU, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O desempenho foi impulsionado principalmente pela Operação Norte, com avanço no transporte de carga geral. Aqui eu estou falando de celulose, bauxita e combustíveis líquidos. O nosso custo caixa foi outro destaque positivo desse trimestre. Mantivemos ganhos de eficiência energética, reduzindo o consumo de combustível, que é o principal componente do custo variável. Em custos de despesas fixas, registramos uma redução nominal de 36 milhões de reais, que, combinado com o crescimento de volume, resultou em um ganho de eficiência de 12% no nosso custo unitário. O aumento de volume, somado à gestão mais eficiente de custos e despesas, nos permitiu manter margens estáveis em um ambiente competitivo que foi mais desafiador. O EBITDA ajustado atingiu 2,3 bilhões de reais, um crescimento de 5%. E encerramos o trimestre com investimentos de 1,5 bilhão de reais e alavancagem financeira de 1,9 vezes. Passando agora para a página 4, onde vou apresentar o market share. O desempenho de market share no trimestre reflete um ambiente mais competitivo na logística de grãos. Mantivemos estabilidades em Goiás e nos portos do Sul e um desempenho inferior ao ano passado em Mato Grosso e no Porto de Santos. Agora, na página 5, eu vou compartilhar mais detalhes dessa dinâmica de mercado no corredor de Santos, que é o nosso principal mercado de atuação. Quero começar relembrando vocês que a capacidade ferroviária ela é compartilhada entre os mercados de Goiás e Mato Grosso, funcionando como sistema de vasos comunicantes. As exportações de grãos desses mercados cresceram em relação a 2024, ano que foi impactado pela quebra de safra no Centro-Oeste, mas ainda ficaram ligeiramente abaixo do ano de 2023. Transportamos 8 milhões e meio de toneladas, com corredores alternativos, absorvendo parte da queda em relação ao ano de 2023. No complexo de soja, que inclui o grão e o farelo, o mercado esteve mais aquecido que o usual nesse trimestre, com carrego de volumes não exportados no primeiro semestre, e fomos eficientes em capturar essa demanda. Já no milho, apesar da produção recorde em 2025, o volume exportado a partir de Mato Grosso e Goiás foi menor. A nossa participação refletiu esse cenário mais competitivo, com alguma redistribuição de fluxo entre os diferentes corredores logísticos, compensada pelo crescimento no complexo de soja que eu acabei de comentar. Como mostram os gráficos abaixo, a nossa ferrovia permaneceu como o principal modal logístico atendendo o Porto de Santos. Passo agora para a página 6, com os indicadores operacionais. Os indicadores de transit time e giro de vagões em Santos tiveram leve aumento no trimestre, refletindo a maior complexidade operacional com o crescimento de volumes. Em eficiência energética, nós reduzimos em 2% o consumo unitário de combustível, com bom desempenho tanto na Operação Norte quanto na Operação Sul. Na página 7, apresento os resultados operacionais e volumes. Transportamos 23,4 bilhões de TKU no trimestre, crescimento de 8%. A Operação Norte respondeu por cerca de 3/4 desse crescimento, impulsionada pelo avanço em cargas gerais, especialmente celulose, bauxita e combustíveis líquidos. Na carteira agrícola, transportamos mais açúcar e fertilizantes.
Já na Operação Sul, o destaque foi o crescimento no milho, que no ano passado havia sido afetado pela quebra de safra. Em carga geral, seguimos buscando novas oportunidades de transporte, otimizando o uso dos nossos ativos. Passando para a página 8, vamos com os destaques de receitas e tarifas. A receita líquida consolidada foi de 3,8 bilhões de reais, aumento de 2% ano contra ano. Como sempre dizemos por aqui, a diretriz da nossa política comercial é buscar o equilíbrio entre volumes e tarifas que maximizem a rentabilidade do sistema. A dinâmica de exportações esse ano aumentou a competição entre as soluções logísticas que atendem os nossos principais mercados. Diante disso, fizemos ajustes comerciais em ambas as nossas operações, garantindo a competitividade e a atratividade da ferrovia. Na página 9, apresento o EBITDA do trimestre. O EBITDA cresceu 4%, chegando a 2,3 bilhões de reais. A eficiência em custos e despesas nos permitiu manter margens estáveis, mesmo em um cenário mais competitivo. Adicionalmente, reconhecemos 55 milhões de reais em indenização por lucros cessantes na Operação Sul, relacionado aos danos causados por eventos climáticos extremos lá em maio do ano passado. Na página 10, vamos ao resultado financeiro e lucro líquido. O resultado financeiro líquido do trimestre foi uma despesa de 837 milhões de reais, refletindo principalmente os maiores patamares, tanto de endividamento líquido quanto de taxa de juros. Apesar dos juros mais altos, acumulamos no trimestre lucro líquido ajustado de 733 milhões de reais, em linha com o ano anterior. Na página 11, passamos pelo endividamento. A dívida líquida ao final do TRI era de 14,9 bilhões de reais, refletindo a geração de caixa do trimestre. Encerramos o período com a alavancagem equilibrada em 1,9 vezes. A posição de liquidez da companhia segue sólida, com 7,2 bilhões de reais em caixa e vencimentos bem distribuídos, sem grandes concentrações nos anos de 2026 e 2027. Na página 12, veremos os investimentos no trimestre. Nesse trimestre, investimos 1,5 bilhão de reais, em linha com o planejado para o período. O CAPEX corrente foi de 503 milhões de reais, reforçando a preservação dos nossos ativos e a segurança operacional da ferrovia. Na Ferrovia do Mato Grosso, investimos 575 milhões de reais, com aceleração do ritmo de desembolsos, conforme o avanço físico da obra. Outros projetos de expansão somaram 396 milhões de reais, com foco no aumento de capacidade e modernização da infraestrutura existente. Vamos agora para a atualização do mercado de soja, na página 13 da apresentação. A produção brasileira de soja para a próxima safra é estimada em 175 milhões de toneladas, novo recorde histórico. Mato Grosso deve responder por 51 milhões de toneladas, com o plantio já praticamente encerrado a essa altura do campeonato. As exportações do estado são estimadas em 32 milhões de toneladas, que indica um ambiente saudável de demanda por logística para o ano que vem. Passando agora para o milho, na página 14. A produção brasileira de milho também deve alcançar um novo patamar recorde, com estimativa de 145 milhões de toneladas produzidas na próxima safra. No Mato Grosso, a produção é esperada em 59 milhões de toneladas, impulsionada principalmente pela expansão de quase 400 mil hectares em área plantada. As exportações do estado devem permanecer estáveis, em torno de 25 milhões de toneladas. Concluo aqui a minha apresentação e estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Estão presentes nessa teleconferência os senhores Pedro Palma, Guilherme Machado e Felipe Saraiva. Antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Palma para suas considerações iniciais. Pedro, pode seguir, por favor. Bom dia, pessoal. Pedro Palma aqui. Obrigado pela participação aqui no nosso call de resultados do terceiro trimestre. Prazer estar com vocês. Acho que só aproveitando antes da gente abrir por perguntas e respostas, fazer um pouco do meu sumário aqui do trimestre, né, e como a gente está aqui como companhia na Rumo. Quando a gente olha a evolução de volumes, acho que a gente tem uma satisfação grande de ter superado com consistência os 8 bi de TKU da companhia em termos de volume, com participações relevantes, tanto da Operação Sul quanto da Operação Norte, para esse crescimento. Vocês veem que nos últimos meses
a Operação Sul tem operado acima de 1,2 bi de TKU, voltando a patamares bastante robustos e saudáveis de volume, e a Operação Norte trabalhando ali próximo do seu patamar de quase 7 bi de TKU. Isso demonstra uma resiliência, uma capacidade de superação e um ambiente de execução ferroviária que está ficando cada dia mais sólido, cada vez mais estável. E nós alcançamos esses volumes dentro do terceiro trimestre desses últimos meses, apesar de uma concorrência de um mercado mais acirrado dentro da volumetria de grãos. Acho que tanto nas operações norte quanto na operação sul. Acho que a gente falou desde o início do ano das questões de falta de estoque de passagem de milho na virada do 24 para o 25. Comentamos também sobre o atraso da entrada dos volumes de soja. E ao longo do ano, fluxo de exportação mais suave, mais linear, que acabou não pressurizando os sistemas logísticos. Vocês lembram que no começo do ano a gente estava ainda num patamar de testar qual seria o patamar de preço do mercado, para entender qual deveria ser o nosso posicionamento de precificação do nosso sistema. A partir do segundo trimestre, quando ficou claro qual seria esse novo patamar de preço, nós fomos fazendo os ajustes dentro da nossa política de precificação para garantir que nós trouxéssemos os volumes necessários, os volumes justos para a execução da nossa atividade ferroviária e, lembrando, ainda margens bastante saudáveis. A nossa jornada de preço nunca foi, ao longo do tempo, uma jornada linear. A gente, ao longo dos anos, passou por vários altos e baixos. Se a gente recapitula de 2022 a 2024, nós subimos os preços nos mercados de grãos em patamares acima de 60%, né, ao longo desse período. Então, o ano de 25 tem sido um ano de ajuste dessa precificação para se encontrar o peso correto, né, o patamar correto, para que a gente tenha o market share necessário e o market share justo para a garantia do nosso crescimento, do nosso posicionamento competitivo. Viemos fazendo isso e a nossa operação ferroviária vem respondendo de acordo, fazendo volumes cada vez maiores. Tirando o foco um pouco do mercado de grãos, a gente vê que as outras carteiras, seja fertilizantes, celulose, açúcar, bauxita, vem crescendo com volumes hiperconsistentes e trazendo crescimentos para o nosso sistema, tanto em volumes quanto em margens, garantindo uma resiliência de receita para a nossa operação e uma bem-vinda diversificação da nossa matriz aqui de cargas. Obviamente, o nosso mercado principal é e continuará sendo o mercado de grãos. Nós estamos, nesse momento, principalmente aqui, vocês viram os gráficos de market share que o Saraiva mostrou, em relação ao mercado de milho, a exportação de milho no Porto de Santos tem sido em patamares menores do que os dados históricos. Isso tem colocado pressões adicionais dentro da nossa estrutura comercial, mas são pontos conjunturais que a gente já lidou no passado, sabe lidar, e vai continuar fazendo essa jornada de ajuste de volumes e preços, de modo a garantir a melhor margem possível aqui do nosso sistema. E, obviamente, que preço é uma variável que a gente não controla diretamente, mas existem variáveis que a gente controla diretamente, que é, a nossa capacidade, e aquilo que a gente vem demonstrando que tem capacidade de operar, mas dois, a nossa também disciplina de custos e despesas fixas. Vocês veem que mesmo nesse ambiente onde a gente vem crescendo volumes e colocando novas operações para rodar dentro do nosso sistema, nós estamos operando com custos e despesas fixas em patamares saudáveis e trazendo, inclusive, ganhos de eficiência dentro desse sistema. É isso que uma companhia como a nossa tem que fazer. Os nossos investimentos em melhoria dos ativos, em tecnologia e melhorias de gestão, eles têm que, ao longo do tempo, ir se traduzindo em custos estruturais unitários cada vez menores, para que a gente possa ter margens saudáveis, mesmo em ambientes mais voláteis de precificação. E aqui nessa linha da execução ferroviária, eu gostaria também de destacar a evolução em termos de segurança, seja a segurança ferroviária ou a segurança pessoal. Quando vemos o desempenho ao longo desse ano de 25, nós vemos uma redução na taxa de frequência de acidentes, que obviamente está sempre muito relacionada à qualidade da gestão, à qualidade e à disciplina de execução. Essa é uma jornada que não acaba nunca, a de
redução das taxas de frequência, seja de frequência ferroviária, seja de acidentes pessoais. Questão de acidentes é algo que é um valor nosso, é algo que a gente precisa continuar focando cada vez mais, mas eu tenho absoluta convicção que com os times que nós temos, tanto na Operação Sul quanto na Operação Norte, nós estamos hoje com um desenho organizacional que traz cada vez mais robustez, cada vez mais qualidade na execução e vai trazendo um ambiente de trabalho que faz com que a gente evolua nesse ganho de competitividade, nesse ganho de redução de custos e permita que a gente atraia cada vez mais volumes para o nosso sistema de forma segura. E por fim, acho que antes de abrir aqui para a parte de perguntas e respostas, pessoal, quero comentar um pouco também sobre os nossos investimentos. Estamos fazendo, e vocês também viram no material que o Saraiva já comentou, um CAPEX em linha com o que a gente, nesse último TRI, com o que nós fizemos no ano passado, mas mais importante do que o número absoluto ali é a garantia que eu quero dar para vocês, que nós estamos, fazendo dentro dos nossos planos de CAPEX recorrente, absolutamente tudo que é o necessário para que a gente tenha uma operação eficiente e robusta no hoje, e no nosso CAPEX de expansão, nós estamos caminhando absolutamente dentro do planejado, com as obras da Ferrovia do Mato Grosso, com as obras de recapacitação e modernização da Malha Paulista e com as obras no Porto de Santos, para que a gente construa as bases do nosso crescimento futuro e garanta que a gente realmente está plantando hoje aquilo que nós vamos colher nos anos futuros. Então, mais do que o número absoluto ali do CAPEX, o que me dá uma confiança que nós estamos absolutamente em linha com os cronogramas e com os números que nós já havíamos planejados aqui, e especificamente no caso da ferrovia do Mato Grosso, no ano que vem nós estaremos sim com o terminal da BR-070 em operação, então iniciando a primeira fase desse projeto tão transformacional e tão relevante, não só aqui para nós como companhia, mas para todo o sistema logístico que é atendido pelos nossos serviços. Então, com esses pontos mais iniciais aqui de abertura, pessoal, queria agora abrir para perguntas e respostas. Então, tanto eu, quanto Saraiva, quanto o Guilherme Machado, ficamos à disposição de vocês aqui para responder qualquer outra dúvida que vocês possam ter. Obrigado, pessoal. E iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Gostaríamos de pedir a gentileza de realizar apenas uma pergunta por analista, para que todos tenham a oportunidade de perguntar. Se ao final sobrar tempo e houver mais perguntas, podemos abrir uma nova rodada. Informamos que perguntas feitas por texto, através do ícone Q&A, serão respondidas após a teleconferência pela equipe de Relações com Investidores da Rumo. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Alberto Valério, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Pedro, Guilherme, Saraiva. Obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta, eu acho que é a dúvida de todo investidor hoje, né? Onde está o patamar de precificação da empresa, né? O que a gente pode esperar aí para o próximo TRI, para o próximo ano? Como é que está sendo esse ambiente competitivo? Chegou já num patamar sustentável ou ainda não? A gente deve ver algumas correções. E se o guidance está de pé pela tarifa que a gente viu no segundo TRI, se a gente vê essa mesma tarifa, no terceiro TRI, desculpa, se a gente vê essa mesma tarifa, talvez no quarto TRI, talvez fique um pouco desafiador de chegar no guidance. Eu paro por aqui. Só, obrigado pela pergunta. Aqui é o Pedro, eu vou pegar essa aqui. Quando a gente olha o cenário aqui de competição, e aí acho nos comentários iniciais, né, eu comentei, eu acho que é justo afirmar que o cenário de preço, somente quando olha para o mercado de milho, ele continua um pouco mais ácido do que a gente havia planejado. Tá? Então, quando a gente olha o cenário que nós estamos enfrentando aqui no quarto TRI, de forma muito direta, é um pouco mais ácido até do que nós enfrentamos no próprio terceiro trimestre.
Dito isso, acho que não é algo de forma material. O que a gente olha para frente, se eu começar agora até falar um pouco do 26, como o Saravia mostrou nos materiais anteriores, é uma dinâmica de safra positiva e diferente do ano de 25, né, onde nós entramos sem estoque de passagem. O, o que a gente enxerga agora por ano de 2026 é um início de ano com mais volumes dentro do sistema, que deve facilitar um pouco aqui o processo, né, de pressurização logística para esse ano seguinte. Então, é uma dinâmica de forma, acho que talvez marginalmente melhor do que o que a gente viu agora no ano de 25, quando olham a transição para o ano de 26. Dito isso, de forma muito direta e transparente, preço é uma variável que a gente não controla diretamente. Mas o que eu vejo aqui é um cenário para o 26, onde a gente está iniciando o esforço comercial, né, para essa jornada. Estamos iniciando em patamares similares ao que a gente está olhando nesse segundo semestre agora do 25, e ao longo do tempo a gente vai, com a evolução do mercado, reconstruindo as bases, né, da precificação e tendo mais confiança nos volumes e nos preços, né, futuros. Com relação ao guidance, deixa eu pegar aqui esse ponto também. Obviamente que o cenário aqui do guidance já tem os nossos números, né, até o terceiro trimestre. A gente tem os desafios para executar os volumes dentro desse ano agora, desse quarto trimestre. O nome do jogo aqui, para a gente encerrar o ano dentro dos números que a gente colocou no guidance, está muito voltado à execução de volume, principalmente agora no dezembro, e a continuidade do controle de custo e despesas. Quando o desafio que eu vejo para essa execução é que, honestamente, a gente tem ainda alguma insegurança ou incerteza, melhor dizendo, com relação à volumetria que será demandada para exportação, dado que um fluxo de exportação em dezembro pode, em alguns momentos, os clientes preferirem executá-lo pela demanda externa apenas no mês de janeiro, por exemplo. Então, você pode ter algum carry-over desses volumes que impactam aqui os nossos números. Mas, dito isso, a gente está confiante que o guidance que nós temos é possível de ser atingido. Continuamos trabalhando firmemente para que ele seja cumprido. Perfeito, Gui, não sei obrigado, se você Pedro. quer, Gui Machado, se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Opa, bom dia, turma, bom dia, Alberto. Só complementando uma perspectiva aqui do que a gente tem visto já nesse quarto trimestre. Vocês acompanharam, né, dado que já é público, na última segunda-feira a gente divulgou. Outubro foi um mês excepcional para nós. Ele, depois de maio e agosto, foi o nosso novo recorde. Essa dinâmica tem que se repetir, né? Uma vez que os nossos investimentos têm se traduzido em capacidade para absorver flutuações aí de mercado. Novembro, tudo indica que a gente vai ter um mês também operacionalmente forte do ponto de vista de volumes, e como o Pedro comentou, a incerteza fica concentrada no dezembro, em que a gente imagina ainda ter volumes importantes a saírem, né? Se a gente tiver um ambiente saudável de demanda, principalmente aí, entendendo a grande disponibilidade de produto que a gente tem no interior, a ferrovia vai estar plenamente capacitada para capturar essa demanda, haja vista o que a gente performou ao longo do terceiro e agora no começo do quarto trimestre. Então, o nosso foco é seguir operacionalmente muito sharp na execução, coisa que tem acontecido, e muito diligente na gestão dos nossos custos e despesas. Então, dito tudo isso, a gente entende, obviamente, volume, a gente deve estar entregando num patamar próximo do mid do guidance, CAPEX, a execução está muito sólida e muito controlada. Do ponto de vista do EBITDA, sim, temos um balanço de riscos maior para o quarto trimestre, mas um cenário que ainda é possível a gente atingir, já entendendo que a gente vai estar mais para o low do guidance,
e todo o nosso esforço vai estar concentrado para essa execução de final de ano. Muito obrigado, Machado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Santana, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Oi, Pedro, Guilherme, Saraiva, bom dia, obrigado pela minha pergunta aqui. Eu queria tocar um pouco mais nesse ponto em relação à comercialização de milho agora, tá? Que vendo assim os números, tanto ano contra ano, até exportação por outras fontes, a gente viu que saiu bem pouco volume assim até agora, né? Eu queria tocar aqui principalmente o que vocês estão vendo. A gente já viu outubro aqui, não saiu tanto milho, mas como vocês estão esperando que seja esse quarto tri agora? Se a gente deve ver alguma coisa avançando ou se realmente está para esperar que o começo ali do ano, janeiro, fevereiro, assim, vai ter um foco bem grande na parte dessa exportação do milho. Era essa aqui, tá? Obrigado. Oi, Matheus, é o Pedro aqui. Deus, um pouco do que eu comentei na resposta anterior, né? A gente está enxergando realmente um estoque de passagem de milho bastante elevado. Então, historicamente, você tem um estoque de passagem de milho de um ano para outro, só para pegar uma referência, né, alto nível aqui do Mato Grosso, da ordem de grandeza de 5 milhões de toneladas. E a gente vê pela fotografia de hoje, né, que se a gente fosse olhar, na verdade, da virada do mês passado, né, do outubro para novembro, a gente via que tinha uma possibilidade de ter um estoque de passagem, ao invés de 5, da ordem de 15 milhões de toneladas. Né? Então, você tem um acréscimo ali de passagem desse ano safra para o próximo, dessa ordem de grandeza de 10 milhões de toneladas. Efetivamente, o que é que vai ficar ou não, um pouco que eu comentei, o que é que vai ser exportado, talvez a mais ainda no dezembro, ou o que é que vai sair e vai ficar para ser exportado, desculpa, no início do ano que vem, e qual é esse montante, honestamente é a incógnita, é a incerteza, né, que existe dentro do sistema. Isso depende tanto da demanda externa, internacional, e depende também, né, da própria comercialização ali entre produtores e trades, para que você tenha essa definição. Então, essa incerteza, né, que eu comentei, que o Gui comentou também agora, em relação aos números que a gente vai ver, né, das nossas operações aqui em dezembro, né, o quanto desse milho estará disponível, né, para exportação. Que eu posso afirmar que a gente está plenamente capacitado para operar, né, o volume que se puser na mesa. Né? Acho que a gente demonstrou nos últimos meses, né, que o sistema tem capacidade operacional, está preparado para, sem dúvida alguma, fazer volumes maiores do que a gente já operou nesses últimos meses. E agora a gente vem trabalhando e nessa expectativa, né, de quando realmente será essa execução. Mas mesmo que tenha um volume, só para complementar aqui também, mesmo com um volume mais forte em dezembro, de qualquer forma, o início do ano que vem, eu vejo que terá sim mais milho do que a gente teve em 2025 para ser operado, porque esse estoque que já existe hoje, com certeza também não consegue ele todo ser exportado só no mês de dezembro. Pedro, se eu puder compartilhar, bom dia, pessoal, Felipe falando Opa, aqui. deixa aí, Felipe. Eu acho que, para além do milho que vira o ano na forma de estoque de passagem, a gente teve uma semeadura de soja até antecipada ali no começo da temporada em relação a anos anteriores. Então, a gente vai virar o ano com a perspectiva de um estoque de passagem grande de milho, que sim, por um ponto você tem disponibilidade de produto para transporte, por outro, uma incógnita, uma incerteza com relação à demanda de exportação por esse milho, mas deveremos ter também uma colheita antecipada de soja à luz de uma semeadura antecipada. Então, isso impõe para o sistema um nível de demanda por logística maior do que o que a gente viu, por exemplo, no começo de 2025, com uma colheita tardia de soja. Então, a gente vê ali um balanço de massa realmente no começo do ano mais favorável para a operação logística no Mato Grosso em especial. Ficou claro aqui, obrigado pelas respostas. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Bruno, da XP. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Vocês comentaram um pouco sobre a disciplina de custo e eu queria tocar nesse ponto para entender, principalmente quando a gente olha para custos fixos mais SG&A, né, essa linha consolidada que vocês chamam, e vocês dão algumas aberturas que a gente não consegue ter tanta visibilidade, né? Vocês falam ali na linha de outros custos de operação que tem que eu acho que é a linha que tem se mostrado mais positiva, vamos dizer assim, né, em termos de evolução de custo, e tem lá manutenção, serviços com terceiros, segurança e facilities e outros. Essa linha teve uma movimentação relevante, assim, da ordem de grandeza de perto de 70 milhões, quando a gente olha no Contrano, dependendo da janela, mas parece ter tido uma eficiência bem grande ali nessa linha em específico. Mas, de forma geral, sobre principalmente custos fixos e SG&A, se vocês puderem dar um pouco mais de cor de quais são as iniciativas e o que tem trazido essa eficiência e qual que é, se existe, o trade-off dessas iniciativas, ou enfim, ou se é algo que vocês já tinham planejado para capturar, um pouco mais de detalhe nessa dinâmica nos ajudaria por aqui. Obrigado. Oi, Pedro. Obrigado pela pergunta e por estar aqui com a gente no call. De fato, a gente vem trabalhando. O que a gente está percebendo e conseguindo, né, representar aí como essa redução, esse é um trabalho que já vem sendo estruturado desde o ano passado e que, na verdade, está se refletindo em resultados efetivamente esse ano. Ao longo da nossa jornada, e a companhia teve projetos importantes e iniciativas que demandaram o crescimento da nossa estrutura ao longo dos anos, e a gente entendeu que a gente atingiu um patamar adequado. A partir daqui, a gente vai buscar otimizações e operar de maneira bastante eficiente e prezando pela alavancagem operacional da companhia, que é o grande racional de um business de infraestrutura, maximizando os volumes, reduzindo os unitários. Mas, dito isso, o que a gente tem feito na prática é um trabalho muito grande de otimização da nossa estrutura e de ocupação. Haja vista que a gente entende que a gente atingiu um patamar de estrutura adequado e, a partir daqui, a gente tem feito essas otimizações de quadro, efetivamente. Simplificação de processos, né, e também racionalização de iniciativas dentro da companhia, para aquilo que de fato gera valor e que agrega no core business da companhia. A gente tem feito gestão eficiente dos estoques nas pontas e também trabalhado muito fortemente no tema de indenização e perdas para a gente, de fato, evitar que a gente tenha aí perdas e também seja um ofensor da nossa estrutura de uma maneira geral. Então, a gente não tem um tema específico que tem gerado esse ganho, mas sim uma série de iniciativas e engajamento da companhia que ajuda a convergência para esses patamares que a gente tem operado, que são bastante eficientes. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando e otimizando essa estrutura de custos e despesas ao longo desse ano. Tá joia. Obrigado, Guilherme. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Oi, senhores, bom dia, obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é com relação à negociação dos passivos, potencial renovação lá da Malha Sul, também da Malha Oeste. Se pudessem atualizar a gente como é que está esse processo, os próximos passos. E ainda nesse tema, a gente viu indenização por lucros cessantes da Malha Sul de 55 milhões desse TRI. Esse valor reconhecido já é o final. E acho que tem algum ponto de danificação da estrutura também por força maior, por conta das chuvas. Tem algo desse lado, está incluso dessas negociações aí da Malha Sul, que puderem dividir aí desse assunto para a gente ajuda. Muito obrigado. Oi, Rogério, Guilherme aqui. Obrigado pelas perguntas. Vou começar pelo final. Do ponto de vista de indenização dos sinistros lá de Malha Sul, o reconhecimento que a gente teve no trimestre agora encerra esse tema. E a gente fez o reconhecimento no segundo e no terceiro TRI, então esse é o total que a gente tinha para buscar de
indenização nesse tema. Acho que o time trabalhou super próximo aí dos seguradores e a gente conseguiu ter a resolução desse tema de maneira, dentro do que a regulação permite, de maneira célere. Outros temas relacionados a intercorrências na nossa operação, eles seguem as suas regulações, aí mais como business as usual, e a gente deve ter, eventualmente, alguma coisa acontecendo, a gente vai dar visibilidade para vocês, mas nada material que a gente consiga compartilhar. Do ponto de vista de Malha Sul e Malha Oeste, queria abrir dizendo que, assim, para esse trimestre não tem nenhuma novidade nesse momento. O que a gente teve foi, né, nesse processo de renovação ou fim de concessão para a Malha Sul especificamente, vamos lembrar que a gente teve um grupo de trabalho aí formado pela companhia, né, pelo Ministério e pela agência reguladora, que nesse momento já concluiu as atividades e a gente está aguardando a divulgação dessas conclusões. Na Malha Sul, a gente tem sim o potencial e a companhia tem interesse de seguir operando dentro de um modelo que seja economicamente viável. E aí a gente tem discussões para acontecer junto com esses stakeholders, né? Então, a gente vai avaliar quais são as alternativas e na maneira que a gente evolua nessas discussões, a gente vai dar visibilidade para o mercado. Não estamos nesse momento ainda, mas é uma discussão a acontecer dentro dos próximos meses. Lembrando que a Malha Sul tem o seu vencimento lá em fevereiro de 27, então temos um caminho a percorrer junto com esses stakeholders aqui. Do ponto de vista de Malha Oeste, aí a gente tem um evento que é mais no curto prazo, metade do ano que vem, né, junho de 26, é um momento que o contrato se encerra. Aqui a gente já deixou bastante claro, até à luz de, né, praticamente nenhum volume sendo transportado nessa operação, a gente também já não tem nenhum efeito significativo de receitas ou investimentos. Então, aqui o caminho é entregar de volta o ativo para o governo e aí sim a gente avaliar como vai ser feito um encontro de contas aí dentro do balanço de passivos e ativos que nós temos nessa operação. As tratativas seguem de maneira amigável com o governo e agora é a gente entender qual o melhor desenho para o fim dessa negociação. E, enfim, vamos dar visibilidade na medida que a gente avança. Perfeito, Guilherme, muito obrigado. Boa semana. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Só aproveitando um pouco do comentário que o Guilherme fez agora há pouco a respeito de um call de infra ser mais de maximização de volume e redução do custo unitário, queria entender como é que vocês estão enxergando a tarifa para 26, vocês comentaram um pouquinho, mas mais como é que você enxerga a competitividade dela diante de um cenário onde talvez a gente tenha comercialização ainda lenta, dado que a margem produtor rural está pressionada, como é que é o carrego dessa tarifa de 25 para 26? Inicialmente a gente falava de tarifa flat ano contra ano, sei que vocês não dão guidance, mas mais para entender como é que estão enxergando essa dinâmica. E ainda nesse tema, se possível, mais para entender como que essas oscilações na tarifa diante do que era esperado inicialmente afetam a percepção de vocês quanto ao CAPEX, quanto aos projetos de investimento, quanto aos projetos de crescimento que vocês têm feito, por favor. Muito obrigado. Oi, Daniel. Pedro aqui, vou pegar a tua pergunta. Vamos lá, acho que no fundo, quando a gente olha, até pegar pelo lado final aqui, né, do teu ponto, né, sobre os projetos de investimento. É óbvio, né, que quando a gente olha a execução do CAPEX, né, o avanço, né, de um projeto de expansão, você calibra de acordo com a tua expectativa, né, de rentabilidade, de competitividade e de rentabilização daquele investimento que a gente está realizando. Acho que o grande ponto aqui, quando a gente olha essa tarifa, acho que é similar quando a gente olha, né, uma curva de juros futura, né, na hora que você vai também fazer uma avaliação financeira, né, do investimento. Obviamente, na hora que a gente olha o cenário, né,
dos planos de expansão, você tem a expectativa de qual a volumetria e qual o nível de competitividade, o nível de precificação que aquela estrutura vai te dar, né? E muitas vezes até o próprio investimento ele te ajuda a estabilizar a precificação. De forma pragmática, de novo, a nossa jornada dentro do sistema ferroviário aqui, nas duas operações, mas principalmente aqui no Sistema Norte. A evolução de preço nunca foi uma jornada linear, porque o preço no momento específicos, né, quando a gente olha intra-ano, né, e às vezes até em um ano específico, ele tem efeito, né, desse fluxo de exportação, ele tem um efeito de uma eventual quebra de safra, tem efeitos específicos conjunturais que às vezes mudam, né, a relação de preço dentro de um semestre, de um ano, de uma safra. Mas quando você olha a evolução de preço, por exemplo, do nosso sistema, ao longo dos anos, você vê que tem uma normalização, né, desses patamares de preço, e a tendência, né, e a nossa tese, né, e aquilo que sempre veio se confirmando, é que o mundo vai precisar realmente, né, de commodities agrícolas. A melhor região para você ter a produção e a exportação das commodities agrícolas é o Brasil, e a melhor região no Brasil para esse fluxo nasce no centro-oeste brasileiro, e o nosso desafio como companhia é ser a melhor solução logística, a melhor preparada, estruturada, de menor custo estrutural, para que seja o corredor prioritário dessa exportação. Então, dito isso, é óbvio que a gente aí endereçando um ponto que não é talvez o exato da pergunta, mas já dando mais granularidade, a gente está nesse momento, por exemplo, refinando o nosso plano de negócios da fase 2, da continuidade, né, do projeto nosso da expansão da ferrovia no Mato Grosso, à luz, né, do fato que a gente está caminhando agora para o encerramento da fase 1. No ano que vem a gente entrega, como eu já falei aqui, o terminal da BR-070, como a gente já havia combinado lá atrás. E a gente está agora, nessa virada de ano, refinando tanto os valores de CAPEX e os valores resultado esperado, né, do projeto das próximas fases, à luz do cenário competitivo, à luz de tudo que a gente está enxergando hoje e daquilo que a gente projeta para frente. O que eu posso compartilhar agora, sem nenhuma decisão ainda, porque literalmente a gente, até como administração, ainda está finalizando as análises para posteriormente ter a discussão com o nosso conselho, é que a gente enxerga ainda de forma muito positiva o crescimento da demanda nos nossos mercados e a competitividade e a rentabilidade estrutural dos investimentos que a gente pode fazer. Mas, dito isso, a gente vai, obviamente, sempre analisar fase a fase, caso a caso. A gente não vai fazer nenhum investimento de forma dogmática. A gente faz investimentos com base realmente, né, numa análise profunda daquilo que o mercado tem a oferecer, em termos de demanda, de rentabilidade esperada e a nossa capacidade de absorver esses resultados e buscar o fair share de valor aqui para as nossas operações. Estou Perfeito. complementando, o que é importante mencionar também aqui é que, ao longo dessa jornada, né, quando a gente olha até a questão e a dinâmica de tarifas, a gente teve uma jornada bastante saudável, né, após esse reposicionamento que o Pedro, até na abertura dele, comentou que a gente fez ao longo dos últimos anos, né? Então, obviamente, quando a gente vem para o ano de 2025 e a gente encontra esse patamar de tarifas que a gente tem feito a comercialização da nossa capacidade, é um patamar que a gente entende que o mercado tem apresentado para nós e que ele é bastante saudável, não tem nenhuma destruição de valor nesse sentido, as margens da companhia seguem muito sólidas e muito saudáveis. E do ponto de vista de investimento, uma perspectiva complementar ao que o Pedro trouxe é a gente entender também que a gente é sensível ao que é a geração consumo de caixa da companhia. Então, tudo o que a gente, né, tem de plano de investimento, ele tem que ser avaliado à luz dessa geração de caixa e que a gente não vai colocar absolutamente a companhia em um estresse financeiro incompatível com o seu porte ou que leve a gente para patamares de endividamento que não façam sentido. Haja vista também que a gente tem uma perspectiva de um ciclo de juros ainda persistente em patamares altos. Então,
a ideia é que a gente vá calibrando isso na medida em que a gente perceba a dinâmica de mercado e também preservando a saúde financeira da companhia. Perfeito, pessoal. Obrigado. A resposta foi bastante completa, mas se vocês puderem só, por gentileza, tocar na primeira parte, que era um pouco do carrego de 2025 para 2026, nesse call de maximização de volume e minimização de custo unitário. Como é que estão enxergando, por favor, dado potencialmente o ciclo de comercialização tão lento quanto 2025? Ô, Daniel, deixa eu pegar aqui. Você tem um pouco de carrego, sim, acho que dentro do 26 em relação ao que está acontecendo no 25. Comentei ali acho, em outra pergunta, quando a gente olha um baseline inicial para o 26, acho que a gente está falando de patamares similares de preços ao segundo semestre de 25. E com a normalização, né, e lembrando, estoques de passagem, né, volumes, safras boas vão naturalmente pressurizando o sistema. Acho que ao longo do tempo a gente já demonstrou que é capaz de subir rapidamente preço na hora que o mercado traz essa oportunidade. Foi o que a gente fez do 22 para o 24, elevando ali os preços em mais de 60% nesse período. Da mesma forma como a gente também se reposicionou nesse passado agora mais recente, nesse próprio 25, para garantir a captura, né, de volumes, e como o Gui reforçou aqui, né, a margens bastante saudáveis, né, dado que a gente está partindo de um patamar de preço agora, que é realmente bastante saudável, né, quando a gente entrou ali do 24 para o 25. Mas de forma bem direta, o 26, o baseline hoje, seria basicamente aqui o segundo semestre do 25, e com uma expectativa, mas que a gente vai precisar realmente ver o mercado operando, que você tem uma pressurização. Então, ao longo do 26, acho que as comercializações devem começar a capturar uma recuperação de preço ao longo do ano. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Valeu, Daniel. Nossa próxima pergunta vem da senhora Júlia Rizzo, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Olá, tudo bem? Estão me escutando? Eu vou fazer aqui uma pergunta em relação à tarifa competitiva. Eu acho que vocês colocaram isso numa apresentação institucional, no segundo trimestre, mostrando que as tarifas no terminal Rondonópolis tinham encontrado um patamar muito próximo do que estava o mercado, né? Vocês colocam lá o Next Best Alternative no 244 e a tarifa nominal da Rumo do 246. Você pode trazer esse dado para a gente agora, como foi no terceiro trimestre? A minha ideia aqui é entender para onde está indo o mercado e se hoje o que a gente está vendo já são os reflexos seja tão a nível de mercado. É porque me chamou a atenção a queda da tarifa e a perda de share, né? Talvez a pergunta em sequência é qual é o share que vocês acreditam justo ou sustentável para a empresa esse ano, né? Acho que ainda falta um pouquinho, ainda temos mais um volume, se Deus quiser, para entregar, e para o ano que vem, dadas as condições. Oi, Júlia, bom dia, obrigado pela pergunta. A companhia opera, nesse momento, orbitando em torno dos custos alternativos dentro do que é o portfólio de regiões que a gente atende no Mato Grosso. Eu vou lembrar a vocês que o sistema ferroviário ele captura volumes do estado como um todo, e aí para cada região do estado você tem uma composição aqui de custos alternativos que é diferente. Quando a gente olha a média desse portfólio, a gente está muito próximo, ligeiramente abaixo do que é o custo alternativo aos nossos clientes. Então, quando a gente vê aqui essa redução de preço que a gente viu no terceiro trimestre desse ano, ela tem dois componentes. Ela tem principalmente um componente de reposicionamento de preços na carteira de grão. Aqui é trazer realmente a ferrovia a um patamar competitivo, que a gente fique posicionado como a principal alternativa logística aos nossos clientes, e também algum efeito mix, dado que o crescimento se deu em carteiras que possuem um preço unitário menor do que a carteira de grão. Então, isso tudo impõe ali uma queda em torno de 7% na tarifa da Operação Norte, que é o que a gente viu esse trimestre. Quando a gente pensa que
o posicionamento para frente, a ideia é continuar mantendo a ferrovia competitiva, de forma que a gente seja a primeira alternativa dos nossos clientes. Essa é a estratégia que a gente tem implementado aqui para comercialização do 2026. O market share ele vai ser uma consequência desse posicionamento, uma consequência de como vai se dar a dinâmica de mercado. Ele não é propriamente uma meta que a companhia persegue. O que a companhia persegue aqui é ter a sua tarifa competitiva, de modo a garantir que a gente está enchendo o sistema ferroviário ao máximo da nossa capacidade. Olhando para o mercado aqui de exportação no Mato Grosso, nos portos que a gente vê, é operar ali em torno de 40%, dependendo do trimestre um pouco abaixo, dependendo do trimestre um pouco acima, chegando próximo a 45%. Isso é o que a gente imagina como banda que vai oscilar o market share. Mas lembrando aqui, o market share ele não é propriamente um número que a gente persegue, ele vai ser o resultado do que foram as exportações e de como se deu essa operação ferroviária. Tendo um mercado normalizado e tendo sucesso em encher o sistema, é em torno de 40% que a gente imagina operar na carteira de grãos, ali pensando no mercado do Mato Grosso. E aí, como eu passei na apresentação, note que a ferrovia ela permanece sendo absoluta no Porto de Santos como principal modal logístico servindo esse sistema portuário. Então, a gente tem mantido a nossa participação em Santos e a participação no Mato Grosso, ela permaneceu aqui ligeiramente abaixo do que a gente fez no ano passado, mas muito equivalente ao que a gente tinha operado lá no ano de 23, com o mercado mais parecido em termos de exportação. Felipe, maravilha, mas pode me dar uma referência em reais por toneladas lá no terminal Rondonópolis, pela relevância e para entender um pouco do mercado de grãos, o quanto onde está o mercado e o quanto foi executado pela companhia? A gente ficou muito próximo, Júlia. Então, assim, é em torno ali de R$ 230 a tonelada em Rondonópolis. Tem meses que é um pouco acima, tem meses que é um pouco abaixo. Essa não é uma jornada linear entre os meses, mas a gente está operando hoje próximo do que é o preço competitivo a esse terminal. Maravilha, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Acho que boa parte das minhas foram respondidas. Eu queria tocar só num ponto que ainda não foi abordado, que é toda essa mudança, essas discussões que estão acontecendo na Cosan, a controladora da Rumo, né? A gente tem visto mudanças de board, mudanças de gestão, entrada de novos acionistas. Eu queria entender só quais têm sido as conversas iniciais com esses novos acionistas, com essa nova gestão da controladora, se vocês têm alguma perspectiva de como deve caminhar a estratégia e como que essa cabeça desses novos acionistas se encaixam aí na perspectiva de vocês, tanto na parte de estratégia de precificação, como a gente tem falado, mas também na parte de projetos. Se vocês puderem passar um pouco dessa visibilidade. Obrigado. Oi, Felipe. Pedro aqui. Obrigado pela pergunta. Bom, acho que o primeiro ponto, acho que para nós é super salutar, né, que a nossa empresa controladora, né, que o Grupo Cosan esteja saudável, né? Então, acho que a solução com a entrada de BTG e PFin dentro do bloco de controle ali da Cosan, junto com o Rubens, né, e o Rubens mantendo ali o seu controle, né, dessa estrutura, assim, acho que é muito bem-vinda, né, e muito salutar, acho que obviamente também para a Rumo. Tendo que, obviamente, né, os dois novos acionistas de Cosan entraram no portfólio, porque vem valor nos ativos, né, que aqui estão, né, que estão embaixo, né, do grupo da Cosan. Eles trazem, né, para dentro do nosso ecossistema expertises complementares, não é? Obviamente, tanto BTG como PFin, em função de suas experiências históricas, profissionais envolvidos, né? Um track record sim, brilhante dentro das suas áreas, e não tenho a menor dúvida que vão contribuir muito para essa evolução de todos os negócios que estão aqui embaixo do grupo Cosan,
e a Rumo, obviamente, não é exceção. As conversas muito transparentes estão, obviamente, no momento ainda embrionário, né? Até porque a própria eleição e a conclusão dessa transação e, por exemplo, a eleição dos nossos novos membros no Conselho da Rumo se deu agora apenas no fim da semana passada. Mas o que eu posso comentar é que as discussões preliminares, as trocas de ideias têm sido, acho que, muito positivas e, obviamente, vamos aí debater juntos e vamos, nos próximos passos, trabalhar em conjunto para que a companhia aqui esteja cada vez melhor e cada vez mais robusta. Eu posso compartilhar que, obviamente, ninguém duvida, né, eu falando específico aqui sobre Rumo, né, do posicionamento da relevância, né, desse ativo ferroviário, né, na infraestrutura logística, o papel que a Rumo pode ter para exercer, né, nos seus mercados. E o que todo mundo quer é que essa companhia seja, de novo, cada dia melhor. Então, acho que a gente vai ter um alinhamento positivo, time inteiro aqui da Rumo, e falo por mim e por todos o time que está aqui na companhia, tá muito feliz aí com essa mudança no grupo de acionistas da Cosan e com essa nossa nova fase que a gente vai caminhar daqui para frente. Perfeito, obrigado. Boa. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Guilherme Machado para que faça as considerações finais da companhia. Bem, queria agradecer a presença de todos aqui no call. Queria terminar deixando algumas mensagens, vou tentar não ser repetitivo com o que o Pedro, né, fez de abertura e também de conforme a gente explorou aqui na sessão de perguntas e respostas. A companhia vem, mês após mês, entregando uma execução operacional muito sólida, e atraído os volumes para dentro da nossa operação após um início de ano que a gente percebeu e teve a agilidade de fazer o ajuste da sua dinâmica comercial, trazendo a recuperação do valor justo da nossa participação de mercado. E isso tem sido uma dinâmica bastante salutar e positiva dentro da nossa operação. A execução dos nossos projetos segue muito aderente àquilo que a gente planejou para o ano e também para a entrega de projetos que são muito relevantes para a companhia, como a primeira fase da Ferrovia do Mato Grosso e todos os demais compromissos relacionados à modernização e criação de capacidade na companhia, seja na Malha Paulista, seja em outras frentes que a gente vem atuando. Segurança e eficiência operacional são focos muito fortes e quase que uma obsessão da companhia. Isso tem se traduzido em resultados práticos que vocês têm verificado, tanto do ponto de vista das taxas de frequência, como o Pedro comentou, quanto da captura de eficiências, principalmente na eficiência energética, como a gente tem apresentado em nossos números. A companhia tem uma posição e uma solidez financeira bastante importante, passando por esse período de ciclo de juro alto, conseguindo fazer emissões e reestruturações de suas dívidas de maneira bastante criativa e bastante eficiente, de forma com que a gente tenha um balanço de vencimentos adequado, um custo de capital também bastante salutar. Dito tudo isso, nosso foco para esse final de ano é a entrega do resultado e a gente vem se ajustando da forma como o mercado está se apresentando. Então, estamos aí muito focados aí na entrega dos compromissos que a gente colocou para o mercado, sabendo, obviamente, de um balanço de riscos maiores agora no quarto tri, mas que a companhia, do ponto de vista operacional e também financeiro, está preparado para absorver. Mas não é só isso, a gente já está olhando para o 2026 de maneira a gente a preparar o caminho para um ano também bastante saudável, com entregas sólidas do ponto de vista de execução e geração de valor para os nossos acionistas. Esse é o objetivo do time da Rumo, é assim que a gente vem fazendo frente aos desafios que têm se apresentado
e a gente com certeza tem todo o empenho e toda a dedicação de fazer com que 2025 a gente entregue um ano com bastante solidez. Agradeço a presença de todos e a gente se vê no próximo call de resultados. Muito obrigado. A videoconferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.